Antes de começarmos, respire fundo. Porque o mundo em que você está prestes a entrar não é gentil, e muito menos justo. Este é um campo de batalha onde estratégia vale mais do que piedade, e onde até o menor erro pode se transformar no maior de todos. Aqui, magia é arma. Magia é poder. E a guerra, ela é inevitável. Eu sou Ana Correia, e este é o canal Locra. Seja bem-vindo, e bem-vinda, ao Império. Ao nascimento de uma lenda. Jacob era apenas um rapaz comum, com sonhos grandes demais para a vida que levava. Marcado por perdas, ele foi forçado a crescer rápido demais. Quando completou 18 anos, um decreto caiu sobre o Império. Um decreto que não escolheu apenas Jacob, mas todos. A guerra. Para muitos, foi uma sentença. Para Jacob, uma oportunidade. A chance de tentar realizar um sonho proibido, tornar-se um éravo. Agora, ele se vê no centro de uma guerra continental, onde magia e decisões moldam destinos, e onde um único erro pode ceifar inúmeras vidas. Se esse tipo de história te fisga, deixa o like agora e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que você quer mais episódios como este, e leva essa história para ainda mais pessoas. Prontos? Então feche os olhos, coloque os fones, e venha comigo. O capítulo começa agora. Capítulo 1 – O céu acima do céu. O quintal era pequeno, apertado entre paredes descascadas, mas naquela manhã parecia maior do que tudo ao redor. O ar ainda carregava cheiro de metal úmido vindo das fábricas ao longe, o tipo de cheiro que grudava na pele logo cedo. Mesmo assim, Jacob e Diana corriam como se nada pudesse alcançá-los. Passavam pelo chão irregular sem olhar para os pés, tropeçando, rindo, levantando. Cada passo deles parecia empurrar o mundo um pouco mais para trás. Jacob, com 6 anos e energia demais para o próprio tamanho, avançava primeiro em tudo, mesmo sem saber como ia parar. Diana, 1 ano mais nova, vinha atrás dele com aquele olhar atento, calculando cada risco antes de segui-lo. E ainda assim era ela quem tinha as ideias mais malucas. Ele só aceitava e ia. O som das fábricas marcava o tempo da cidade, mas não o deles. Nada parecia importar até que uma sombra surgiu no corredor estreito ao lado da casa. Diana parou primeiro, os olhos se arregalando. Depois correu sem pensar, braços abertos. Irmão! O impacto do abraço quase derrubou o rapaz. Ele ficou parado um instante, surpreso, como se o próprio corpo ainda tentasse acreditar que estava ali. Jacob congelou onde estava. Meses sem ver Samuel, e agora ele enchia o corredor, alto, uniforme preto impecável, sem insígnias. O preto liso que só os oficiais do topo usavam. O casaco e o cap deixados de qualquer jeito no corrimão mostravam quanto isso importava pouco naquele momento. Samuel ergueu Diana com facilidade. Não ganhe um abraço também, Jacob. O garoto hesitou só um segundo. Depois correu e agarrou o irmão com força, como se tivesse medo de que ele sumisse de novo. Não demorou para os 3 estarem espalhados pelo quintal, voltando a brincar como se nenhum tempo tivesse passado. Samuel ajeitou o capacete improvisado na cabeça de Jacob, uma peça torta de plástico transparente, presa com corda. Segura firme, barbudinho, murmurou, mesmo ninguém tendo barba ali. Jacob riu, meio sem ar de expectativa. Se eu cair, pelo menos caio bonito? Samuel deu aquele sorriso torto que sempre resolvia tudo. Bonito é tentar. Diana, sentada em um barril virado, batia os calcanhares no metal como se isso acelerasse a vez dela. Depois é comigo, hein? Quero ser a mais rápida. Jacob virou de lado. Você é rápida em cair. Ela fez uma careta curta, mas não discutiu. A engenhoca nas costas deles, madeira amarrada com lona, era criação de Diana. Uma réplica infantil dos equipamentos de voo que Samuel realmente usava. Não funcionava, claro. Mas bastava Samuel correr e erguer cada um por alguns segundos para transformar o quintal num céu inteiro. Quando chegou a vez de Jacob, o mundo pareceu afastar-se do chão. 1 segundo, talvez 2. O suficiente para o peito dele abrir como se tivesse descoberto um novo tipo de ar. Samuel o colocou de volta no chão, ainda ofegante. E aí? Jacob respirava rápido. É incrível. Só faltou voar de verdade. Samuel passou a mão no cabelo dele, automático, como fazia antes de ir trabalhar. Um dia. Se você quiser mesmo, o céu não é tão longe assim. Diana apareceu saltitando, fechando a mão em volta de algo. Olha, Jacob. Para te dar sorte. Era uma pedra irregular, feiosa,
com um brilho estranho quando batia a luz. Ela entregou como se fosse uma joia rara. Jacob guardou na palma, firme. Valeu, Di. Vou ficar com ela. O sorriso dela iluminou o rosto inteiro, simples e sincero. Por um momento, tudo ali estava alinhado. Os três juntos, respirando o mesmo ar frio, o mesmo silêncio entre as fábricas despertando. Nada ameaçava aquela pequena bolha de calor humano. Ainda não. O vento puxou a porta dos fundos para dentro antes que ela aparecesse. A mãe dele surgiu no batente, ainda segurando um pano de prato, como se tivesse parado no meio de alguma tarefa. Ficou ali, imóvel, apenas olhando para Samuel. O rosto dela amoleceu no mesmo instante. Samuel, meu menino, você voltou. Ele soltou uma risada curta, ajeitou a postura e empurrou a cabeça dos dois pequenos com as mãos, bagunçando os cabelos deles com carinho. Depois caminhou até a mãe. Não disse nada. Só a abraçou. Um abraço inteiro, forte, desses que tiram o ar. Ela nem reclamou quando ele a levantou alguns centímetros do chão. Por alguns segundos, só existia aquilo, mãe e filho respirando juntos. Quando entraram, deixaram Jacob e Diana espalhados pelo quintal, ainda brincando com a engenhoca de voo. A cozinha tinha o mesmo cheiro de sempre, pão velho, café frio, madeira velha. Tirou a proteção do bolo como quem abre presente guardado para ocasião especial. A Tânia passou aqui mais cedo, ela comentou, cortando uma fatia e empurrando o prato para ele. Disse que recebeu uns alimentos, e que soube que você distribuiu bastante coisa no bairro. Pediu para te agradecer. Samuel se sentou, ajeitou a cadeira com um rangido e levou o primeiro pedaço à boca. Fechou os olhos por um instante, como se o bolo silenciasse tudo ao redor. Eu estava com saudade disso. Falou com a voz meio abafada. 6 meses comendo comida enlatada. Achei que meu estômago ia desistir de mim. A mãe se sentou de frente, apoiando os cotovelos na mesa. A luz que entrava pela janela deixava as rugas dela mais profundas. Meu filho, ela disse baixinho, como quem teme espantar algo frágil. Eu rezei todos os dias. Todos. Pede transferência, Samuel. Vai para um escritório, para qualquer lugar que não seja no campo. Eu já perdi seu pai. Não quero te perder também. Samuel segurou o garfo no ar por um momento. Depois baixou os olhos, sorriu leve, quase culpado. Mãe, a senhora sabe como funciona. A gente entra e fica. Ele tentou manter o tom suave, sem aquela dureza que os oficiais costumavam ter. Além disso, eu gosto do meu trabalho. O pai também gostava. Lembra? O olhar dele deslizou até a fotografia pendurada na parede. O pai em uniforme, sorriso de canto, postura firme. Aquilo sempre pareceu maior que a vida. A mãe seguiu o olhar dele. E ele está aqui? A voz dela falhou. Porque eu olho para aquela foto, mas ele não está na mesa comigo. Não volta para casa. Mãe. Samuel inclinou o corpo, falando mais baixo. Ele morreu fazendo o que acreditava. Protegendo gente que precisava. Ele não se foi por nada. E eu tô bem. A senhora viu as notícias, né? Estão dizendo que eu sou o melhor erevo em décadas. Era para ser uma brincadeira leve, mas saiu com uma pontinha de orgulho, quase envergonhado. Ela respirou fundo. Havia medo nos olhos dela, mas também um brilho tão cheio de amor que parecia iluminar a cozinha inteira. Se eu vi? Ela soltou um suspiro que virou riso. Eu mostrei para todas as mulheres da igreja. Para todas. Você precisava ter visto a cara da Karine. Aquela que vive se gabando do filho padeiro. Samuel riu baixo, envergonhado, balançando a cabeça. Mãe. O que foi? Ela levantou as mãos. Meu filho é famoso, salvou metade da cidade mês passado. Eu vou ficar quieta? Nem pensar. Ele mordeu outro pedaço de bolo, tentando esconder o sorriso. Havia algo na forma como ele olhava para ela, uma mistura de respeito, ternura e aquele senso de responsabilidade que não deveria existir em alguém tão jovem. Ali, naquela mesa simples, ele parecia menor do que o mundo exigia dele. E ainda assim, maior do que qualquer pessoa ao redor. A mãe observava cada gesto dele como quem tenta decorar detalhes antes que a vida os leve embora de novo. E, por um momento, parecia que nenhum uniforme, nenhuma guerra, nenhum dever lá fora tinha força bastante para tirá-lo daquela cozinha. Nem o destino ousava interromper aquela paz breve, uma paz que, sem saber, todos ali já estavam perdendo. A cozinha já estava mais silenciosa. Só o barulho dos talheres na pia e o chiado leve do fogão aceso.
Samuel ajudava a mãe a guardar a louça, como sempre fazia quando estava em casa. Era um gesto automático, quase um ritual. Mas naquele dia, tudo nele parecia medido demais, passos mais lentos, respirações mais curtas. A mãe percebeu antes mesmo dele falar qualquer coisa. Que foi? Perguntou sem olhar diretamente, como quem tenta não assustar o outro. Você ficou quieto de repente. Samuel enxugou um prato e apoiou os cotovelos na pia, olhando para o quintal pela janela. As crianças ainda brincavam, rindo como se o mundo inteiro coubesse ali. Mãe, começou baixo, escolhendo as palavras como quem pisa em gelo fino. Eu vou ter que partir de novo. Ela soltou o pano de prato devagar. Quando? A voz dela vinha firme, mas Samuel conhecia aquela firmeza, era o jeito que ela tinha de não desabar. Ele passou a mão no cabelo. Daqui a uma semana. Ela ficou imóvel. Depois respirou fundo, mexendo no pano como se quisesse ocupá-lo com qualquer coisa. Uma semana, repetiu, quase para si mesma. Mal voltou. Eu sei. Ele tentou sorrir, mas o sorriso não se encaixou no rosto. Missão nova. Nada demais. Nada demais? Ela finalmente olhou para ele. Samuel, você nunca fala nada demais quando é verdade. Você é um péssimo mentiroso. Ele desviou o olhar, como se a janela fosse mais fácil de encarar. É só trabalho, mãe. Como sempre. Ela deu um passo mais perto. Para onde é? Samuel demorou um segundo a mais para responder. Um segundo que dizia tudo, mesmo antes da palavra sair. Fronte oriental. O pano caiu da mão dela como se tivesse peso de pedra. Não, sussurrou. Samuel, não, não lá. Ele tentou rir, mas o som morreu rápido. Ei, vai ficar tudo bem. É só um lugar como qualquer outro. Não fale assim comigo. Ela ergueu a voz, mas era uma voz quebrada. Você sabe o que é aquele lugar. Todo mundo sabe. Eles chamam aquilo de Inferno do Norte, meu filho. Nenhum lugar com esse nome é como qualquer outro. Samuel apertou os lábios, segurando a resposta que queria dar. Ele não podia mentir, mas também não queria machucar. A gente tem rotas seguras agora. Melhor logística. E eu não vou sozinho. Ele pegou as mãos dela, frias apesar do clima. Eu prometo que vou voltar. O seu pai também prometeu. Disse ela, quase num fio de voz. Samuel abaixou a cabeça, respirando fundo. Eu não sou o papai. E eu sou mais teimoso que ele. A senhora sabe disso. Ela soltou um riso curto, triste, esfregando o rosto com as mãos. Você faz piada até disso. É o que me resta, murmurou ele. Se eu começar a pensar muito, eu desisto antes de ir. Então desiste. Ela falou rápido, impulsiva, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Fica. Fica aqui. Fica comigo, com seus irmãos, com a gente. Eles não podem obrigar você a... Podem. Ele interrompeu baixinho. E mesmo que não pudessem, eu não ia conseguir virar as costas. Tem gente lá precisando. E se eu posso ajudar, eu vou. Ela fechou os olhos. A respiração dela ficou trêmula. Você é bom demais para esse mundo, Samuel. Ele não respondeu. Só puxou a mãe para um abraço longo, silencioso. A cozinha ficou pequena demais para conter o peso daquele momento. Eles precisam de você, mas a gente precisa mais. Sussurrou ela contra o ombro dele. Samuel apertou um pouco mais o abraço, como se pudesse ancorar os dois ali. Eu volto. Eu juro. Não jura. Ela afastou o rosto para olhar o dele. Promessas assim. Só machucam depois e nunca trazem boa sorte. Ele engoliu em seco, sem achar o que dizer. O som da porta da frente se abrindo tirou os dois daquele instante. Um passo leve ecoou no corredor, acompanhado de uma voz familiar e animada. Tô entrando. Alguém aí viu minha bolsa ou vocês perderam tudo enquanto eu estava fora? A mãe respirou fundo, tentando recompor o rosto. Samuel soltou o ar devagar, ajeitando a postura. A tia deles apareceu na porta da cozinha, jovem, só 20 anos, o cabelo preso às pressas e a expressão sempre pronta para rir de qualquer coisa. Ela parou ao ver Samuel. Opa! Sorriu grande. O herói voltou para casa. E, por um momento, o peso que pairava no ar recuou alguns passos, mas não foi embora. A tarde caía devagar, espalhando uma luz amarela pela casa inteira. Depois do almoço, a sala ficou silenciosa. Jacob apagado no sofá, abraçado ao cobertor,
e Diana dormindo sentada, a cabeça caída para o lado como se fosse leve demais para o pescoço. A casa respirava tranquila. Samuel, já sem uniforme, vestia uma camisa simples e um calção gasto. Estava na pia, de mangas arregaçadas, lavando os pratos com cuidado, como se aquilo fosse mais importante do que era. A água corria quente, soltando vapor. Tudo parecia calmo ali, em contraste total com o mundo lá fora. Na mesa, sua mãe, Helena, e sua tia, Lívia, tomavam café, falando baixo para não acordar as crianças. A cozinha carregava aquele cheiro de casa vivida, café forte, açúcar derramado, madeira antiga. Lívia apoiou o queixo na mão, olhando para Samuel com um sorrisinho pronto. Ele se acha quietinho, né? Disse baixinho, só para provocar. Helena deu um leve tapa no braço dela, rindo. Deixa o menino lavar a louça em paz. Paz? Lívia arqueou a sobrancelha. Ele só tá quieto assim porque sabe que eu vou puxar assunto. Samuel, ainda de costas, falou sem virar. Puxa não. Vou puxar sim, ela respondeu, divertida. Inclusive, encontrei alguém hoje de manhã. Samuel fechou a torneira por um segundo. Só um segundo. Depois ligou de novo. Helena virou o rosto para a irmã. Quem? A Aurora. Lívia tentou parecer casual, mas a boca dela já entregava a intenção. Samuel, sem querer, deixou o prato escorregar um pouco da mão. Recuperou rápido. Fingiu nada. Ela perguntou de você. Lívia continuou. E perguntou com aquela carinha. Você sabe qual? Helena sorriu, cúmplice. Aquela cara? Ela perguntou, segurando o riso. Aquela mesma, confirmou Lívia. Aquela que o Samuel não sabe lidar desde que tinha. O quê? 12 anos. Lívia. Samuel murmurou, passando a mão no rosto. Por favor. Ela ignorou completamente. A menina é bonita, carinhosa, inteligente, e ainda fica perguntando quando você volta. Tomou um gole de café. Na minha época, isso era praticamente um pedido de casamento. Meu Deus, Samuel respirou fundo. Vocês duas não cansam. Helena encostou as mãos na xícara, soprando o vapor. Ela cresceu tanto, comentou. A Aurora sempre foi muito doce. Ficou feliz em saber que você estava bem, né? Lívia sorriu largo. Feliz é pouco. Ela ficou com um brilho no olho que dava para acender a rua inteira. Sério. Se vocês dois não casarem logo, vou ter que juntar vocês à força. Samuel riu, mas era um riso envergonhado, meio abafado. Ninguém vai casar ninguém à força. E, eu nem tô aqui direito. Que sentido isso faz? Helena olhou para ele com carinho. Você tem o direito de ser feliz também, Sam. Ele ficou quieto por alguns segundos, lavando mais um prato devagar. Eu sei, respondeu, quase num sussurro. Mas não agora. Lívia cruzou os braços, observando a expressão dele. É por causa da missão? Perguntou mais séria dessa vez, sem a provocação. Do fronte? Samuel não respondeu de imediato. Só enxagou o último prato e o colocou para secar. Depois se virou, apoiando as costas na pia. É que, buscou as palavras devagar. É difícil pensar em futuro quando eu nem sei se vou ter um. O silêncio caiu rápido, pesado, mas não desconfortável, era o tipo de silêncio que aparece entre pessoas que se amam demais. Helena levantou-se e foi até ele. Não disse nada. Só passou a mão no rosto do filho, daquele jeito que sua mãe faz, tocando como se pudesse memorizar o contorno. Você vai ter futuro sim. Disse baixinho. E, quando tiver, quero ver você reclamando do cabelo dos seus filhos, igual eu reclamo dos de vocês três. Samuel sorriu fraco, mas sincero. 2, ele murmurou. Já tá bom. Para, garoto. Lívia se levantou também. Você tem cara de quem vai ter 5. Ele ergueu as mãos, como se pedisse trégua. Chega de me casar com a Aurora, por favor. Lívia deu um tapa leve no ombro dele. Ninguém tá te casando. Só estamos dizendo que você precisa parar de fugir da coitada. Ele abriu a boca para responder, mas o som da porta da frente batendo chamou a atenção de todos. Vozes baixas, passos apressados. Lívia ergueu as sobrancelhas. Deve ser o vizinho trazendo o cesto que emprestamos, ou a dona Márcia procurando motivo para fofocar. Helena ia se levantar, mas parou quando o barulho ficou mais claro. Não, disse ela. Esse passo é leve demais. A porta da cozinha se abriu um instante depois. Aurora entrou.
Cabelos presos de qualquer jeito, expressão tímida, mãos entrelaçadas. Olhou para Samuel primeiro, como se não conseguisse evitar. Oi, ela disse, quase sussurrando. Desculpa entrar assim. A Lívia disse que eu podia passar depois. Lívia sorriu como quem venceu uma aposta. Samuel ficou imóvel por meio segundo. A casa, que já era quente, pareceu ficar ainda menor. E o capítulo termina aí. Lívia desviou o olhar de Aurora e olhou para Samuel, como se estivesse tentando adivinhar o que se passava dentro da cabeça dele. Ele estava parado, com o pano na mão sem reação, o cheiro da louça misturado com café recém-passado, dava à cozinha um ar estranho, acolhedor, mas pesado, como se a casa mesma prestasse atenção. Terra para Samuca. Ela o chamou. Que cara é essa? Parece que está com alguma coisa presa na garganta. Ele tentou sorrir, mas saiu torto. Só pensei demais. Lívia franziu o nariz, daquele jeito que sempre parecia saber mais do que deveria. O olhar dela passou por ele e voltou para Aurora. A presença quieta de Aurora sempre mudava o ar do ambiente, deixava tudo mais calmo e mais tenso ao mesmo tempo. Pensou demais, murmurou Lívia, baixinho. Tá. Nome bonito para outra coisa. Helena, encostada na mesa, riu com suavidade. A risada dela parecia deslocar um pouco a tensão no ar, mas não tirava o peso dali. Vocês duas precisam de um hobby. Samuel tentou brincar. Já temos. Lívia levantou uma sobrancelha com um sorriso bobo. Você. Ele bufou e desviou o rosto, mas o rubor nas orelhas o entregou antes que conseguisse escapar. Helena finalmente chamou Aurora, com aquela voz tranquila que só uma mãe carinhosa sabia falar. Entra, minha querida. A casa é tua. Aurora deu um passo hesitante. O barulho da porta rangendo atrás dela ecoou mais do que deveria, como se a casa tivesse prendido o ar. Oi, dona Helena. Oi, Lívia. Lívia abriu um sorriso fácil, mas os olhos continuaram observando. Sentiu-se o peso do gesto, como se ela estivesse montando um quebra-cabeça que só ela via. Vem, senta um pouco. A gente estava falando do Samuca, disse com um sorriso que denunciava qualquer tentativa de disfarce. Samuel fechou os olhos por meio segundo. Só meio. O suficiente para querer sumir. Aurora sentou devagar na cadeira ao lado de Helena. A madeira rangeu sob seu peso leve. Ela parecia menor que o normal, ou talvez fosse a luz da lâmpada amarela, que deixava sombras alongadas nos cantos da cozinha. Samuca, senta também, murmurou Lívia, abanando a mão. Tá parecendo um soldado esperando permissão para existir. O riso baixinho de Aurora quase não saiu. Mas Samuel ouviu. E o som bateu nele de um jeito estranho, morno, como se lembrasse algo que ele estava tentando evitar desde que voltou. Ele sentou ao lado dela. Não colado, mas perto bastante para sentir o calor do braço dela passando pela camisa. O ar pareceu prender um pouco. Lívia mexia o café, mas não estava nem tentando fingir que não observava. Então, Aurora, fiquei sabendo que perguntou do Samuel hoje. Aurora travou por um instante. A mão dela apertou a manga da própria blusa. Eu só quis saber como ele estava. Helena apoiou o queixo na mão. E por quê, meu bem? A pergunta ficou ali entre elas, pesada. Aurora respirou devagar, quase como se estivesse contando o ritmo para não se perder. Ela olhou para Samuel por apenas um segundo. Um segundo quente, direto, que fez o estômago dele apertar. Porque eu gosto de saber se ele tá bem. As palavras eram simples, mas cortaram o silêncio como algo muito maior que elas. Lívia bateu a palma na mesa, satisfeita demais. Eu sabia. Aurora arregalou os olhos. Samuel abaixou a cabeça, escondendo a cor no rosto. Tá bom. Helena levantou as mãos, apaziguando. Vamos deixar eles respirarem, antes que fujam. O riso nervoso de Aurora foi quase um sussurro. Mas estava lá. E Samuel sentiu. Depois de alguns minutos, Helena se levantou, recolhendo xícaras vazias. As crianças capotaram no sofá. Vou levar pro quarto. Vou junto, disse Lívia, já pegando uma das pequenas com cuidado. A cozinha esvaziou como se alguém tivesse apagado a metade do barulho da casa. Ficou só o som da água corrente, o chiado dela correndo pela pia e batendo no alumínio. Samuel e Aurora ficaram ali, lado a lado, sob a lâmpada amarela que fazia sombras nos rostos dos dois. Ela enxaguava as canecas. Ele secava. Às vezes, as mãos esbarravam. Cada toque parecia durar mais do que devia, mesmo quando não durava nada.
Ele respirou fundo. Então, você perguntou de mim mesmo? Aurora continuou olhando para a água que corria, mas um sorriso pequeno apareceu no canto da boca. Perguntei. Por quê? Ela demorou. Parecia procurar uma resposta que não fosse grande, mas que não fosse mentira. Por fim, virou o rosto. Porque eu queria saber se você estava bem. Samuel segurou o pano com mais força do que precisava. Tô, sim. Ela soltou um eu sei tão suave que quase não existiu. O silêncio que caiu depois não era vazio. Era cheio de tudo que não cabia em frases simples. Samuel desviou o olhar para ela. E você? Como tá? Aurora pareceu pegar a pergunta desprevenida. Respirou baixinho, um pouco tremida. Tô, bem. Melhor agora. Houve uma pequena pausa. Não longa. Só o suficiente para que ele sentisse o corpo dela relaxar um pouco, como se tivesse admitido algo que estava segurando o dia todo. Quando terminaram, ficaram ali sem saber para onde ir. Ou talvez soubessem demais, mas não quisessem ser os primeiros a se mover. Aurora foi quem quebrou o ar. Você vai mesmo partir? Vou. Ele falou baixo. Missão simples. Aurora deu uma risada curta, sem humor. Você sempre fala isso. Ele não respondeu. Não tinha resposta que não parecesse mentira. Ela deu um passo na direção dele. A luz da cozinha passou a iluminar só metade do rosto dela. A outra metade ficou na sombra. Eu não sei quanto tempo você vai ficar fora, e isso me deixa um pouco. Ela apertou os dedos, sem terminar a frase. Eu volto, disse ele, rápido, como se tivesse medo de deixá-la terminar. Eu sempre volto. Aurora levantou o olhar, e os olhos dela brilhavam sem precisar de lágrimas. Não fala isso só para me acalmar. Não tô falando para te acalmar. Ele se aproximou um pouco mais. Só um pouco. Mas foi o bastante para o ar entre eles mudar. Aurora respirou fundo, como se tivesse guardado essa frase o dia inteiro. Eu fiquei pensando em você hoje. A voz dela tremia, mas não de medo. Era outra coisa. Algo mais profundo. Fiquei pensando que, se eu não viesse aqui agora, eu ia me arrepender. Samuel sentiu o coração apertar com força. Não doía. Mas chegava perto. Aurora. Ela segurou a mão dele. Não devagar. Não tímida. Segurou como quem está com medo que algo escape. Eu gosto de você desde. Faz muito tempo, disse ela, sem conseguir encarar direto. Nunca falei por quê, sei lá. Faltava coragem. Ele não pensou para responder. Eu também gosto de você. Muito. Ela fechou os olhos por um segundo, como se as palavras tivessem peso suficiente para fazê-la respirar outra vez. Quando abriu, ficou perto. Perto bastante para ele sentir a respiração dela bater no queixo dele. Eu não queria que você fosse dormir sozinho hoje. Samuel ficou imóvel. Não de espanto. De cuidado. O tipo de cuidado que se tem quando algo importante demais está prestes a acontecer. Aurora. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele. Não precisa dizer nada. A voz era baixa, mas firme. Só fica comigo. Agora. O tempo que der. Ele encostou a testa na dela. Fechou os olhos. O beijo aconteceu devagar. Sem pressa, mas com urgência. Um beijo cheio de tudo que os dois estavam segurando sem saber se teriam tempo depois. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Como se estivesse guardando aquele momento para ela mesma. Como se soubesse que não teria muitos outros iguais. A semana passou como passam as semanas que a gente deseja que demorem, rápido demais. Quando Samuel percebeu, já era madrugada outra vez. O tipo de madrugada em que a casa respira sozinha, silenciosa, e cada degrau velho parece escolher não render para não acordar ninguém. Ele se vestiu no escuro, com aquela precisão que só quem vive entre missões aprende. Cada movimento medido, cada som abafado. Nenhuma pressa, só cuidado. Quando desceu, a sala ainda tinha cheiro fraco de café do jantar. O ar frio da manhã entrava por alguma fresta que ninguém achava nunca. Samuel respirou fundo. Último dia em casa. Ele abriu a porta. Jacob estava sentado no degrau, curvado para frente, as mãos entre as pernas, o olhar preso no céu que ainda era meio cinza, meio laranja, aquele momento exato em que o dia decide nascer. Samuel parou na porta. O aperto veio rápido, daquele jeito que ele nunca dizia para ninguém. Ei, barbudinho. Ele se sentou ao lado sem pensar no uniforme limpo. O que você tá fazendo acordado a essa hora? Jacob não olhou para ele.
Continuou olhando para cima, como se esperasse que algo quebrasse o céu. Você acha que eu posso? Perguntou do nada, voz baixa, meio rouca de sono. Ser um Erevo um dia? Samuel demorou. Não porque não tinha resposta, mas porque aquela pergunta era grande demais para um amanhecer tão pequeno. Ele inclinou o corpo para trás, apoiando as mãos no degrau frio. Olhou o mesmo céu que Jacob encarava, tentando entender o que o irmão via ali. Jacob, começou devagar. Não é fácil entrar. Você sabe. Uma pausa curta, o suficiente para Jacob abaixar a cabeça. Ele já esperava ouvir isso. Samuel virou o rosto para ele. Mas difícil não é impossível. Jacob ergueu os olhos. Só isso, mas foi o bastante para Samuel sentir o coração dar aquele tropeço que só irmãos conseguem causar. Se você quer, continuou. Vai lá e tenta. Se errar, tenta de novo. Se quebrar, você levanta depois. Se doer, você respira e tenta de novo. Quantas vezes tiver que tentar. Jacob engoliu em seco. Mesmo eu sendo. Eu? Samuel soltou um riso baixo, quase um sopro. Especialmente por você ser você, barbudinho. Ele empurrou o ombro do irmão com o seu. Você nasceu para isso. Só ainda não percebeu. O silêncio entre eles não era vazio. Era o tipo de silêncio que se cria quando duas pessoas sabem exatamente o que a outra sente, mesmo sem falar. O céu ficou um pouco mais laranja. O frio ficou um pouco menos frio. Samuel respirou fundo. Me promete uma coisa. O quê? Ele virou de frente para Jacob. A expressão era séria, mas calma, firme, daquele jeito que fazia o mundo parecer menos assustador. Que você vai tentar. A voz dele saiu mais baixa do que queria. Não importa o que aconteça. Você vai tentar. Jacob demorou 2 segundos. Não porque tinha dúvida, mas porque promessas com Samuel nunca vinham soltas. Sempre carregavam algo grande. Eu prometo. Samuel sorriu do jeito dele, pequeno, verdadeiro, e esticou a mão para bagunçar o cabelo do irmão. Bom garoto. Ele então se levantou. O vento bateu no uniforme, soprando frio contra as botas. Samuel ajeitou a alça da mochila no ombro e deu alguns passos. Parou. Olhou Jacob uma última vez. Vai dormir um pouco. Disse, mas sem autoridade. Apenas cuidado. Jacob não respondeu. Só observou e Samuel foi. Passou pelo portão, pelo início da rua, pela casa da esquina. Cada passo diminuía seu tamanho na paisagem. Jacob continuou sentado, imóvel, como se olhar fixo pudesse segurar o irmão ali por mais um segundo. Quando Samuel virou a rua e sumiu, o silêncio ficou maior. Jacob respirou fundo. O vento gelado bateu no rosto. O céu, agora manchado de laranja forte, parecia abrir um caminho lá no alto, um caminho que ele queria alcançar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Foi ali, naquele degrau frio, que ele sentiu pela primeira vez que o mundo real era pequeno demais para o tamanho do sonho que começava a nascer dentro dele. E que, de algum jeito, tudo naquele amanhecer ia acompanhá-lo pelo resto da vida. Obrigado por ouvir até aqui. Se você curtiu, apoie o canal com um like, e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Compartilhe com um amigo que gosta de fantasia sombria. Cada comentário e cada compartilhamento ajuda outros ouvintes a nos encontrar. Lembre-se, no campo de batalha nada termina de verdade. Novos inimigos se movem nas sombras, novas ordens estão a caminho, e a guerra continua avançando, porque, neste mundo, hesitar é morrer. Até a próxima, soldados. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá, mantenha os fones por perto, porque o céu, às vezes, lembra o que a terra tenta esquecer.